O ex-presidente do Rio Previdência negocia um acordo de delação premiada com a Justiça. A gente falava de Fabiano Zettel, a gente falava de Daniel Vorcaro, eles que estão fazendo uma delação, eles pretendem fazer uma delação em conjunto, denunciando principalmente se havia pagamento de propina à classe política, mas agora a gente tem uma nova personagem nesse imbróglio. Conta pra gente qual nível de acesso tinha o ex-presidente da Rio Previdência e a quem ele pode implicar Matheus Teixeira. Uribe, o nome é Davis Marcon, um nome que tem causado arrepio na política do Rio de Janeiro e integrantes do Centrão. Ele era o chefe da Rio Previdência, órgão do governo Cláudio Castro no Rio de Janeiro, que aportou quase 970 milhões, quase R$1 bilhão no Banco Master. Não foi só no Rio de Janeiro que a Previdência fez essa operação, mas no Rio de Janeiro, no caso de Davis Marcon, ele foi preso pela Justiça Federal do Rio de Janeiro. O ministro do STJ, Carlos Pires Brandão, manteve a prisão e ele, portanto, está detido pela Polícia Federal, por operação da Polícia Federal, e agora a defesa dele iniciou uma negociação para fazer uma delação premiada, assim como no caso de Daniel Vorcaro, a gente vem explicando, não quer dizer que isso de fato vá se tornar uma delação, vá ser homologado, mas há o início de uma negociação para uma delação premiada deste personagem importante nessa teia do Banco Master, que das formas que o Master encontrava para captar dinheiro era justamente essas negociações com fundos de previdência. No caso do Rio de Janeiro foi uma negociação muito grande de R$1 bilhão e o presidente do Rio Prev que fez essa negociação foi preso. A prisão foi mantida e, aparentemente, pelo que se fala nos bastidores, ele não quer ficar preso por tanto tempo e tem visto na delação premiada uma forma de colaborar com a justiça e conseguir deixar a prisão. Fato é que Davis Marcones, este personagem que a gente traz agora, pode implicar muita gente, porque não foi um ato voluntário e único dele, individual, de aportar tanto dinheiro na Rio Previdência. O que ele tem dado a entender nos bastidores e a defesa dele é que foi uma ampla negociação política que envolveu nomes graúdos do governo do Rio de Janeiro e também do Centrão no âmbito nacional, que não era só no Rio de Janeiro, mas que tinha uma negociação nacional maior a respeito disso, e agora ele cogita fazer uma delação premiada e pode ser mais um personagem aí que a gente vai passar a falar bastante, porque ele deve implicar muita gente. Importante também nesse ponto é a gente lembrar que esse caso em específico é um dos braços da investigação do Banco Master que estão em primeira instância. Ele foi preso pela Justiça Federal do Rio de Janeiro e ele negocia lá em primeira instância essa delação. Claro que, em havendo a delação e implicando pessoas com foro, isso deve subir para o Supremo Tribunal Federal. Mas, neste momento, não está nas mãos de André Mendonça, como a maior parte da investigação do Banco Master. Isso foi determinada a operação sobre a Rio Previdência e a prisão dele em primeira instância pela Justiça Federal do Rio de Janeiro, e isso, portanto, tramita em primeira instância e é lá que ele tem negociado o acordo de delação premiada, que, a depender de quem ele envolver, pode sim acabar parando no STJ ou no Supremo Tribunal Federal por ter atores com foro por prerrogativa de função. Mas neste momento, ele está negociando isso em primeira instância e pode sim vir a, pelo menos, a assinar um acordo de delação que depois deve ser homologado e tem todo o trâmite, porque a delação premiada é um meio de obtenção de prova, é o que diz a lei. A delação em si não é uma prova, portanto o delator tem que apresentar os caminhos para a justiça conseguir encontrar as provas a partir do que ele falou. E isso está sendo negociado nos bastidores e a política do Rio de Janeiro está de cabelo em pé, porque sabe que isso pode sim implicar muita gente, Uribe, Tainá.